Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, olha-me com os teus olhos de misericórdia e manda o teu Espírito Santo sobre mim. Faz de mim uma testemunha autêntica da tua ressurreição, da tua vitória sobre o pecado e a morte, e de tua presença viva no meio de nós. Faz que estas palavras se façam realidade em minha vida. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Faça-se a tua vontade em minha vida, venha a mim o teu reino. Amém. Livro do Céu, volume 3, 8 de janeiro de 1900. Mesmo os erros serão úteis. Estava a pensar entre mim, quem sabe quantas loucuras, quantos erros contém estas coisas que escrevo. Entretanto, senti que perdi os sentidos e veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, até os erros servirão, e isto para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, nem que tu sejas algum doutor, porque se isto fosse, tu mesma terias advertido onde te equivocavas, e isto também fará resplandecer demais que sou eu quem te falo. Se veem as coisas com simplicidade, porém te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se observam bem, aí encontrarão a verdade. Luísa, ela tinha no início muita dificuldade de escrever tudo que ela vivia com Jesus. Era uma humilhação muito grande para ela que esses escritos fossem parar na mão de outras pessoas e o que as pessoas pensariam dela. Então ela, inclusive porque ela não tinha estudo, então ela estava preocupada e falando e pensando, né, quantos erros contém essas coisas que escrevo. Mas sempre que ela tinha algum pensamento que não era divino, que não era da divina vontade, Jesus logo vinha para alertá-la, para explicar para ela que aquele pensamento dela não era verdadeiro, que era ainda a vontade humana dela que tinha esses pensamentos, porque os pensamentos divinos não são assim. Então Jesus explicou para ela que até os erros servirão, né, como exemplo para outras pessoas como nós hoje em dia, que estamos lendo esses livros e que meditamos, que nós podemos cometer algum erro, mas até esses erros servirão para mostrar que é Ele que fala, que é Ele que estava ditando, no caso lá na época, estava ditando para Luísa aqueles escritos. Porque se fosse ela mesma, ele disse, né, nem que ela fosse um doutor, né, uma pessoa culta, uma pessoa que tivesse muito estudo, ela mesma teria percebido o erro, né, onde ela se equivocou, onde ela errou, né, mas como ela não é ela que escreve, então isto serve para resplandecer mais que é ele que fala, e quando as pessoas veem com simplicidade, né, com olhar de humildade, quando abrem o seu coração para tentar compreender esses escritos e o que Jesus quer nos mostrar através deles. Porque se ele fez com que Luísa escrevesse 36 volumes, né, que todos passaram por sacerdotes, bispos, e hoje Luísa Piccarreta está em processo, né, de canonização, está nesse processo, né, porque
ela já, para mim, ela já é uma santa, né? Só que ainda não oficialmente. Ele deixou esses escritos para que nós pudéssemos ter acesso a eles neste tempo que nós estamos vivendo, né? Em que a vontade humana está prevalecendo, né? Na humanidade. Não é a vontade de Deus que está sendo feita, e se como deveria ser feita, né? A vontade de Deus que está acontecendo hoje é a vontade permissiva e não a vontade querida, o que Ele queria para os filhos dele, que somos nós, quando Ele nos criou na perfeita ordem, vivendo na vontade divina, que é a vontade que fez com que todas as coisas fossem criadas e que estão em perfeito funcionamento até hoje. Se o sol nasce, se as estrelas aparecem no céu, se cai chuva do céu, se nasce uma planta na terra, é a divina vontade. Se tem o ar para nós respirarmos, é a divina vontade. Se o nosso coração ainda bate, é a divina vontade. Tudo é a divina vontade que rege. Isso tudo está na ordem como Deus criou, exceto o ser humano, que quando desobedeceu, os nossos primeiros pais desobedeceram a ordem de Deus, saíram dessa vontade divina, que é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então estão na mais perfeita desordem. E o que Ele quer é que nós voltemos a esta ordem. Por isso Ele preparou a primeira filha da divina vontade, depois de Nossa Senhora, né, que é, né, a rainha da divina vontade, porque ela viveu totalmente, inteiramente a vontade suprema de Deus. Luísa Picarreta foi preparada e viveu também essa vontade divina e deixou esses escritos para que nós pudéssemos agora, tendo acesso também, vivermos, já começarmos a viver essa vontade divina, que é a vontade que vai prevalecer no reino da divina vontade, que vai ser estabelecido na terra, como ele já acontece no céu, que vai ser esse período de paz que está escrito na Bíblia, em que muitas místicas preveram. É este reino da divina vontade. E ele fez com que Luísa ficasse numa cama durante 40 anos, passando por experiências sobrenaturais como esta, né? De o próprio Jesus vir falar com ela e corrigir qualquer pensamento que ela tivesse que não fosse divino, que ainda fosse humano. E nesses 40 anos que ela ficou acamada, né, ela teve várias fases. Uma delas, ela não podia comer. Ela vivia da comunhão apenas, né? Quando ela comungava, quando o padre ia até a casa dela para celebrar a missa no quarto dela, e ela recebia Jesus. Era a única coisa que ela ingeria, né? Que era a hóstia consagrada, que era o próprio Jesus que ela recebia. E ela, vivendo numa cama 40 anos, nunca teve um problema, né, de saúde como as pessoas hoje que ficam acamadas, elas são acometidas, né? Porque ela estava sob a proteção de Deus, né? Isso prova também, né, tudo que ela viveu, né? Ela era uma alma vítima, ela sofria as dores dos estigmas que eram invisíveis. Ela era crucificada, né, no espiritual, né? Ela era colocada na cruz e o próprio Jesus pregava ela na cruz. Então, muitas coisas ela viveu, porque ela sofria como uma alma vítima para que os castigos sobre a humanidade fossem diminuídos e até às vezes evitados, de que eles fossem lançados sobre a humanidade, porque a humanidade, Jesus mostrava para ela. Ela chegou
a alma dela ia a lugares onde Jesus mostrava todas as ofensas que eram cometidas contra ele, né, até de religiosos, pessoas de dentro da igreja principalmente, são as que mais ferem o coração de Jesus. Ele levava a alma dela para o purgatório, no inferno, no céu. Ela teve muitas experiências que só mesmo quem leu o livro do céu vai poder ter esse conhecimento de tudo isso e desejar também viver a divina vontade, que é a vontade que consegue fazer com que o ser humano viva na ordem, na perfeita ordem que já acontecia no paraíso, né, entre Adão e Eva antes do pecado. Então, Jesus, ele fala que as pessoas que lerem, né, com simplicidade, ele assegura que elas não encontrarão nenhuma sombra de coisas que não falem de virtude, porque enquanto a Luísa escreve, é ele que guia a mão dela. E no máximo as pessoas poderão encontrar algum erro à primeira vista, um erro de caligrafia, mas se as pessoas observarem bem, elas vão encontrar a verdade. A verdade que é tudo isso que eu acabei de falar, que é a vontade divina que ele quer restabelecer, né? Ele quer restabelecer essa ordem que a criatura perdeu para poder viver a era da paz, né? E toda essa verdade está no livro do céu. E Luísa escreve: dito isto, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou, e eu me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito. E ele acrescentou: então, Jesus falou aquelas coisas para ela e desapareceu, né? E ela ficou fazendo o quê? Ela ficou meditando, né? Ela ficou com aquilo, ruminando, para poder compreender, para poder guardar no coração, para assimilar bem aquilo. E ainda Jesus voltou para completar ainda o que ele já tinha começado a dizer, e ele disse: meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não estou sujeito a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se adentra no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. E enquanto mais distante está de mim, tanto mais estará sujeita a mudar-se e a inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Então, o que define as coisas de Deus? É a firmeza com que elas são ditas, né? A verdade, né? A firmeza na verdade e a estabilidade. É estável, não muda, né? Não está sujeita a nenhuma mudança. E quanto a alma mais se aproxima de Jesus, mais ela se adentra, né? Mais ela penetra, mais ela se envolve no caminho das virtudes, mais ela aprende, mais ela consegue adquirir para ela nessas virtudes. E tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. Então, quanto mais virtudes, mais a pessoa vai fazer atos bons, né? E quanto mais distante dele, mais sujeita está a mudanças, né? Porque ela não é estável. Uma hora ela se inclina para o bem, outra hora ela se inclina para o mal. A alma fica mais sujeita a mudanças quando ela está afastada dele. Então, quem vive na divina vontade tem que estar em sintonia com ele o tempo todo, para ter essa estabilidade, para ter essa firmeza, essa certeza de que é Jesus que vive em nós. E os atos que nós fazemos na divina vontade
são os atos de Jesus. E através destes atos, Ele transforma em luzes, Ele transforma em orvalho benéfico para toda a humanidade, não só do presente, mas do passado e também do futuro. Então, é assim que funciona, né, o viver na divina vontade. É Jesus vivendo em nós como se nós fôssemos uma veste, que Ele se veste de nossa humanidade para continuar aqueles atos que Ele já começou a fazer quando Ele vestiu uma humanidade, aquele corpo que nós conhecemos nas imagens que nós vemos, né, pintadas, né, fotos de quadros, né, da época que Jesus esteve no meio de nós. Ele vestiu aquela humanidade. Hoje ele veste a humanidade dos filhos da divina vontade para fazer esses atos de reparação, atos de louvor, atos de glória a Deus, que todas as criaturas deveriam fazer e não fazem. Ele fez e continua fazendo através dos filhos da divina vontade. E Ele quer mais filhos da divina vontade. Quanto mais filhos da divina vontade, mais atos Ele vai poder realizar. Que nós saberemos quais são, para que servem, quando estivermos no céu. E Ele garante que os filhos da divina vontade não vão passar nem pelo purgatório. Aqueles que viverem mesmo a divina vontade, ao morrerem, vão direto para o céu. Mas não é por isso. Não é por isso que eu busco essa vida divina. É porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus, quero agradar a Ele. Quero, né, que Ele viva em mim, que Ele faça esses atos através de mim. Eu permito. Eu me consagrei à divina vontade. E eu não consigo mais voltar atrás, não consigo mais ser quem eu era antes, porque agora eu só penso na divina vontade, 24 horas por dia. Eu só penso em fazer esses atos como este que eu estou agora fazendo, que é gravando essa meditação. É um ato na divina vontade. Quando eu vou lavar uma louça, é um ato na divina vontade. Quando eu vou trabalhar no meu trabalho, no meu emprego, é um ato na divina vontade. Quando eu respiro, é um ato na divina vontade. Quando meu coração bate, é a divina vontade. Tudo é a divina vontade. Ela reina, ela impera em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, em tudo o que foi criado. Ela reina e continuará reinando até que o reino se estabeleça. Ela está reinando por enquanto dentro de nós, mas vai haver o reino da divina vontade. Nossa Senhora é a rainha da divina vontade. Ela foi a primeira e ela está conosco. E este reino vai ser estabelecido na terra. E nós esperamos que, mesmo que nós não estejamos vivos, que as próximas gerações, né, apareçam muitos filhos da divina vontade para poder os filhos, né, poderem viver neste reino, porque é o reino de Deus, é o paraíso na terra, assim como no céu eu creio que Ele virá. Amém.